Fala galera, avisa pra geral que a FJU está na TV Templo, canal 10.1. E claro, estamos nas nossas redes sociais também. Então bora curtir, comentar e compartilhar com seus amigos aquela live topzera. Vamos ao top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. A live FJU está no ar. Estamos mais juntos do que nunca. Fala galera, estamos no ar com mais um live FJU para mostrar para você o caminho que você deve seguir para que você não erre. De repente você está errando, né? Ou então para que você pare de errar. Hoje aqui comigo nós temos o Gustavo e a Noeli. Naeli, desculpa, boa tarde, Gustavo. Boa tarde, Naeli. Hoje vão compartilhar as experiências de vocês, as histórias. A Naeli chegou na igreja, chegou na Força Jovem com uma vida totalmente conturbada, né? Sim, só para dar um spoiler aqui. E já você não, você, Gustavo, cresceu na igreja. Sim, você é aquele rapaz que desde a IBI passou pela FTU, pela Força Jovem, mas nunca teve uma mudança. Até que, de fato, você conheceu a Deus de verdade. Sim. E nós vamos contar essas histórias para que você aprenda, né? A gente sempre mostra e fala isso para você. Nós temos aquele que é sábio, né, que aprende com o erro dos outros, o inteligente que aprende com os próprios erros. Nós temos aquele que é desprovido de inteligência, né? Nem com os próprios erros ele aprende. Não seja esse e você pode ser sábio. Aprender com os erros do Gustavo, da Naeli, que erraram muito, mas hoje estão aqui porque decidiram acertar, decidiram fazer o que era certo e hoje tiveram as suas vidas totalmente transformadas. Mas antes de contar a história deles, eu quero mostrar para você que você tem a oportunidade de nos conhecer também. Nós temos a central da Força Jovem aqui, que fica localizada na rua João Boêmio, número 225, bem do ladinho aqui do Templo de Salomão, que é uma oportunidade para que você que deseja fazer uma aula, você que deseja treinar algo, você tem um talento, quer desenvolver, você gosta de quê? De cantar, de atuar, de dançar, você gosta de praticar alguma arte marcial, jiu-jitsu, taekwondo, karatê, boxe, judô, muay thai, são 6 artes marciais que a gente tem aqui e dezenas de outras atividades. Gosta de tocar algum instrumento? Aqui, ó, atrás de mim, né, um violão, uma guitarra, o que é que você gosta de curtir? A gente tem aqui um espacinho para você, temos certeza disso. Então se liga aí em todas as atividades que rolam aqui na central. Vamos voltar só um pouquinho no tempo. Porque lá em novembro de 2023, as obras começaram, com muita dedicação, sabendo que o resultado seria eficaz. E tudo foi concluído em um ano, no mês de novembro de 2024. E no dia 1º de dezembro foi a grande inauguração. Esse espaço foi consagrado pelos bispos, onde foi determinado que o local nasceria Filhos de Deus, local para todos os jovens. Este lugar aqui, a Central FJU, ela é uma extensão da casa do Pai. Você está vendo o Templo de Salomão ali atrás? Nós estamos construindo e o mundo trabalhando para desconstruir a casa do Pai. Mas quem é da fé, quem é de Deus, valoriza a casa do Pai. Então quem fizer parte desse projeto, não está fazendo parte de um projeto qualquer para ajudar jovens a sair da marginalidade, não. Você está fazendo um projeto para a eternidade. Porque aqui nesse lugar vão nascer vidas, aqui nesse lugar vão nascer filhos para o nosso Pai Celestial. Senhor nosso Deus e nosso Pai, e que neste lugar, meu Deus, na casa do nosso Pai, venham nascer muitos filhos futuramente na FJU que vai ser estabelecida aqui. Em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vinda. Aqui, nossas portas estão abertas todos os dias para receber jovens entre 15 e 25 anos. Então vamos lá! Quer aprender algo novo? Oferecemos aulas gratuitas de inglês, francês, espanhol e alemão. Workshops de multimídia como edição de vídeo, Photoshop,
e Illustrator. E se eu te falar que temos oficinas de dança, teatro, música e canto, você topa colar com a gente? Prefere esportes? Aqui você encontra jiu-jitsu, muay thai, boxe, karatê, dentre outras artes marciais de disciplina. Precisa de um espaço para estudar ou trabalhar? Temos mesas de coworking e contamos também com uma biblioteca cheia de conhecimento e um ambiente inspirador para a sua fé. E claro que você se perguntou se temos uma área play. É claro que temos. Ping-pong, pebolim e jogos de tabuleiro. Aqui é mais do que um espaço. Aqui é a Central Nacional da FJU. Somos uma família. Um lugar onde você descobre seu propósito, encontra apoio e se conecta com jovens que irão somar na sua vida. Oi, meu nome é Laura, eu tenho 16 anos, eu faço parte da FJU mais ou menos 4 meses. E durante esses 4 meses veio a inauguração da Central. E aqui eu gosto bastante porque é um lugar que eu tenho bastantes amigos. E o pessoal aqui é bem acolhedor, não só o pessoal, mas o ambiente também, a estrutura é muito boa. Também gosto bastante da Biblioteca da Fé, né, que eles chamam. Hoje eu comecei a ler O Prazer da Vingança e tem me ajudado bastante esses livros a me desenvolver, né, como pessoa. Mas tem várias outras coisas, tem vários outros projetos também. E eu, daqui da Central, eu convido vocês aí de casa a vir conhecer a Central. Oi, meu nome é Gustavo, eu tenho 19 anos. Faz 2 semanas que eu voltei para a FJU, que em vez de eu estar em casa fazendo nada, às vezes de bobeira, às vezes fazendo qualquer besteira, eu estou aqui me divertindo e, acima de tudo, na casa de Deus, né? Então aqui é muito legal por causa disso. Eu faço parte da FJU já tem 10 meses. E eu já vivi muito essa expectativa para a Central, né? Que eu já era do FTU, eu acabei subindo para a FJU já nessa expectativa, já na construção da Central. Meu nome é Gabriela, tenho 16 anos, estou aqui na Força Jovem uns 3 meses já. Então aqui eu tenho mais amigas, distraio mais a cabeça, tenho livros para ler, amigos para distrair a cabeça, não ficar pensando em coisas ruins, pensamentos ruins, que eu também já tive pensamento de morte. A Central também me trouxe o jiu-jitsu, né, que é gratuito. Hola, me llamo Carolina, soy de Venezuela. Comencé a frecuentar el templo y de ahí comencé a venir a las clases de francés. Estoy en mi primer día. Y hasta ahora la sensación, las personas, todo ha sido muy bueno, me encanta el recibimiento y el ambiente en general. Central Nacional da FJU. O lugar onde sonhos se tornam realidade. Seja bem-vindo à FJU. Aqui você não será só mais somos uma família que vai te mostrar o caminho verdadeiro pra ser. Seja bem-vindo à FJU. Seja bem-vindo à FJU. Seja bem-vindo à FJU. Parece que as pedras falam, né? A arqueologia em si mostra e comprova que Jesus esteve ali, que tudo que a palavra de Deus fala é verídico. É uma sensação inexplicável, né? De primeiro, assim, meus olhos encheram d'água. E a gente sabia que a viagem estava chegando ao fim, porque no dia seguinte a gente ia se preparar, ia para Cesareia. E quando foi umas 3 da manhã, o equipamento que solta a água do jardim, ele começou a expulsar a gente, então a gente estava no gramado. Eu acordei assim com os gritos, aí eu não entendi nada. Aí as meninas, vamos, tocou a sirene, a gente tem que correr. Se arruma rápido. E a gente botando a roupa e saindo. O mais importante pra gente era salvar a nossa vida e a vida do nosso colega de quarto, quem estava ao nosso redor. O aplicativo no celular tocando toda hora. E o Irã tem mísseis balísticos, coisas que eles mesmos nunca tinham presenciado. Clima realmente de final dos tempos. Então o voo tinha sido cancelado e a gente ia ter que ficar ali, sem saber o que ia acontecer. Estamos aqui há 24 anos, nunca tinha acontecido. Essa é a Central Nacional da Força Jovem. A gente te espera aqui. João Boêmio 225, bem do lado do Templo de Salomão. Uma galera top vai estar aqui
para te receber, tá certo? Naili, você já conhece a Central da Força Jovem? Sim, senhor, já conheço. Qual a parte que mais chama a sua atenção aqui? Olha, eu gosto de tudo um pouquinho. É? Mas essa parte aqui também me chama bastante atenção, pela grandeza e tudo mais. O estúdio? Sim, o estúdio me chama bastante atenção. E você, Gustavo? A parte do play ali, né? Onde tem jogos, a gente brinca, se diverte. Ali de tudo um pouco, né? Já jogou ali, já? Não, senhor, ainda não, mas só observo por enquanto. Só fica na torcida, Sim, senhor. Falar em ficar na torcida, Gustavo, aproveitar que você tá falando, conta pra gente aí um pouquinho da sua história. Como é que você chega, você cresce na igreja, né? Como é que você se desenvolve dentro aí? Compartilha com a gente. Eu cheguei na igreja com 5 anos de idade, através da minha mãe, que vinha sofrendo muito no casamento, onde meu pai agredia, onde meu pai xingava, então eu cresci num lar totalmente desestruturado, totalmente destruído, onde eu via meu pai desde pequeno batendo na minha mãe, xingando, nela grávida, meu pai agredia. E foi onde me gerou muitos medos, complexos, traumas e timidez. Eu era uma pessoa muito retraída, fechada com todas as pessoas em minha volta, porque eu tinha muito medo das pessoas serem igual ao meu pai, aquela pessoa que agredia, aquela pessoa agressiva, nervosa, que a qualquer momento poderia explodir. Então eu cresci e a cada vez foi só piorando, foi só aumentando esses complexos. E com o passar do tempo eu desenvolvi uma raiva, um ódio dos meus pais, do meu pai e da minha mãe por não fazer nada naquela situação, porque eu não entendia que ela não conseguia se defender. Então, com o passar do tempo, essa raiva e esse ódio foram só aumentando. E com 10 anos, eu tive uma tentativa de suicídio por conta dos meus pais, onde eu peguei a faca e tentei me matar na cozinha de casa. Só que minha mãe chegou bem na hora e ela perguntou o que eu estava fazendo. Só que eu escondi a faca e falei, não estou fazendo nada. E foi, com o passar do tempo, piorando. E foi quando, na escola, eu conheci alguns amigos, algumas amizades, que me apresentaram a pornografia, que foi onde eu tentei um refúgio para todos os problemas dentro da minha casa. Eu tentei uma saída para tentar aliviar e tirar o pensamento dos meus pais. Só que, por um momento, até aliviou. Só que, depois, não adiantava de nada, porque eu voltava a pensar nos meus pais. E eu chegava na escola e via todo mundo feliz. Só que dentro da minha casa era totalmente destruído. Eu pensava, poxa, eu quero ter essa alegria que eles têm. Eu quero ser como eles são. Porque dentro da minha casa é só destruição. Mas eu não sabia o que cada um passava. Eu só olhava para dentro de mim. E aqueles complexos foram só aumentando, só aumentando. E mesmo dentro da igreja, nada se resolvia, nada mudava. Porque eu não ouvia o que vinha do altar. Eu não ouvia o que vinha dos obreiros, dos pastores. Eu só pensava dentro de mim, nos meus complexos, nos meus medos. Só que com o passar do tempo, eu estando no FTU já, eu fui só piorando. Fui só piorando. Foi onde eu me tornei uma pessoa agressiva, igual ao meu pai. Eu comecei a agredir minha mãe, eu comecei a não respeitar mais a minha mãe, por pensar, pô, meu pai faz, então eu também posso fazer. Eu sou igual a ele. E foi ali o meu fundo de poço, aonde eu me vi na situação da pessoa que eu mais tinha ódio, da pessoa que eu mais tinha raiva, sendo agressivo, sendo explosivo, igual ele. Então, ali me caiu uma ficha de quem eu realmente vinha sendo. Aquela pessoa que tinha medos, complexos, traumas e raiva dos meus pais. Eu estava me tornando quem eu mais odiava. E foi onde eu cheguei na Força Jovem. Eu completei 15 anos e eu entrei no Força Jovem, mesmo não querendo. Porque eu sabia que ali tinha pessoas que poderiam me trazer mais para perto. Mas eu relutei, só que eu tive que entrar. E foi onde o obreiro me chamou para perto. E ele começou a cuidar de mim, ele começou a me acompanhar, porque ele via a minha situação, via quem eu era. E foi onde ele me apresentou a Força Jovem, me trouxe para perto, me fez propósitos comigo para que eu viesse mudar de vida. Só que por um momento eu relutei, e foi onde eu piorei. Eu me batizei nas águas, eu tomei a decisão de me batizar, só que ali eu fui só piorando. Aonde era para mim ter uma nova vida, ser uma nova pessoa, eu só fui piorando. Em vez de ser uma pessoa melhor, eu só piorei. Aquela pessoa agressiva, pessoa que dentro de casa era uma pessoa, fora era outra, na escola era outra, e dentro da igreja também era outra. Então eu tinha 3 máscaras. Uma máscara dentro da igreja, uma máscara na escola e uma máscara dentro de casa. Eu era aquela pessoa com complexos, mas que sabia disfarçar para cada lugar, que sabia descontrair em certos momentos, disfarçar em certas ocasiões. Só que dentro de mim era uma destruição total. Eram problemas que só tinha dentro de mim. E eu não conseguia resolver. Só que um dia o obreiro me chamou para perto e falou: não, você tem que entender que
que a sua alma vale muito. Quando você fala que o obreiro lhe chamou para perto, você... É porque o obreiro se importou ali, ele detectou algo e ele quis te ajudar. Sim, senhor. Né? Que até então ninguém fazia isso, até porque você era o famoso jovem camaleão, né? Sim, senhor. Você se adaptava a cada situação ali e essa adaptação que você tinha era na tentativa de fugir, né? Sim, você não queria que as pessoas descobrissem quem você era de verdade. Que até então quem você era só você sabia. Sim, senhor. Mas o obreiro, no discernimento do espírito, já tinha descoberto e por isso ele te chamou. Vamos lá, Gustavo, né? Se você fizer isso daqui, você vai mudar, tá? Mas você não queria ainda se mostrar pro obreiro. Até que isso aconteceu. Sim, senhor, porque eu era aquela pessoa que estava tendo encontro jovem, tava os jovens todo mundo reunido e eu estava no meu canto. Eu estava quieto. Por pensamentos da minha casa, por pensar no lado destruído, na minha vida com complexos. Só que ele me chamou para perto, ele foi começando a me trazer e a cuidar de mim, me ensinar sobre a fé, me apresentar a fé. E foi onde eu comecei a me interessar e eu vi uma solução para o meu problema. Foi onde eu achei a solução para o meu problema, que ele foi me apresentando aos poucos. O obreiro foi usado por Deus, eu uso até hoje isso. Por quê? Aonde ninguém conseguia ver o problema, ele achou. Ele conseguiu ver no meu semblante, em mim, o problema que eu vinha vivendo. E foi onde ele me apresentou a fé e eu comecei a colocar em prática. Eu comecei a fazer propósitos, eu comecei a orar. Só que eu lembro que no dia que era para mim receber o Espírito Santo, eu fui para a igreja. O obreiro fazendo o jejum comigo, ele falou, você vai receber o Espírito Santo ainda nesse mês. E eu comecei a usar a fé, eu comecei a fazer propósitos. Então eu fui até a igreja num domingo de manhã e falei, hoje é o meu dia, hoje é o dia que eu vou receber o Espírito Santo. Só que eu fui e nada acontecia. Eu buscava e nada acontecia, porque eu ainda não tinha vencido o ódio dos meus pais. Eu ainda não conseguia vencer, perdoar eles. Só que foi num dia que a minha ficha caiu e eu falei, poxa, para mim ter um encontro com Deus, eu conhecer o verdadeiro Deus, eu tenho que perdoar eles. Eu tenho que esquecer tudo o que aconteceu no passado para que eu possa ter uma nova vida. Eu tenho que entender que não foi culpa deles. Não foi. Eu tô abalado dentro de mim. Eu tô magoado com eles. Então eu tenho que me perdoar e perdoar eles. E foi no próximo domingo onde eu fui para a igreja e comecei a buscar o Espírito Santo. Eu pedi perdão para eles, mesmo sem eles saberem que eu tinha ódio, que eu tinha raiva. Eu cheguei até eles e pedi perdão. Foi onde eu vi eles chorarem. Eu vi eles olharem para mim e querer ver a mudança. E ver que eu estava querendo ser diferente. Mesmo sem eles saberem, eu já tinha raiva, eu tinha ódio. Então foi aonde eu decidi ter uma mudança completa. Uma mudança radical de quem eu vinha sendo, aquele Gustavo com ódios, com complexos, com medos, timidez, para ser um Gustavo diferente. Para ser um Gustavo com uma nova vida, que só o Espírito Santo poderia me dar. E foi onde eu fui até a igreja e busquei. Eu busquei, só que eu não recebia. E foi onde o pastor chamou alguns jovens na frente que não tinham o Espírito Santo. E eu falei, agora é o meu momento. Agora eu vou para ter essa nova vida que o obreiro tanto me ensinou. Só que num certo momento da busca, o pastor falou, você que recebeu o Espírito Santo, vem no altar. E eu não tinha recebido ainda. E eu falei para Deus, meu Deus, eu não aceito sair daqui do mesmo jeito. Sair daqui para quando eu sair por essa porta, eu voltar a ser o Gustavo que eu era. Aquele Gustavo com raiva, aquele Gustavo com complexos. Então o Senhor tem que me fazer conhecê-lo. O Senhor tem que me dar o verdadeiro conhecimento do Senhor. E foi onde eu busquei como eu nunca tinha buscado. Eu decidi ter uma nova vida. E foi onde o Espírito Santo se revelou para mim. Foi onde ele desceu sobre a minha vida. E dali em diante, eu fui uma nova pessoa. Eu conheci o verdadeiro Deus que me ensinou a perdoar. Que me perdoou e me ensinou a perdoar os meus pais. Que me deu uma nova vida, que tirou os complexos, os medos, as timidez que eu tinha para ser uma nova pessoa. Para ter essa nova experiência com ele. Então tudo aquilo que eu passei, hoje é ensinamento. Hoje é o Gustavo novo, um Gustavo diferente. Que antes vivia totalmente errado, que buscava refúgios. Hoje eu tenho um refúgio só, que é o Espírito Santo. E com o Espírito Santo hoje você leva esse refúgio a outras pessoas também. Sim, senhor. Aquelas pessoas que têm complexos, medos, às vezes eu olho para eles e me vejo. Vejo o Gustavo do passado. E hoje eu posso ensinar, eu posso ajudar, como o obreiro um dia fez comigo, hoje eu posso fazer com essas pessoas, com esses jovens que vêm com complexos. Hoje eu posso fazer isso, por conta do Espírito Santo. De repente você aí é hoje o Gustavo do passado, né? Mas amanhã você pode ser o Gustavo de hoje também. Porque quando a gente fala, por exemplo, de mágoa,
O Gustavo tinha mágoa dos próprios pais. A mágoa, ela aprisiona você de tal forma que ela lhe impede de chegar no futuro. Você até visualiza ele. Então você imagina, eu posso chegar ali, eu posso fazer aquilo, aquilo outro, mas você nunca alcança aquilo de fato, porque a mágoa te prende. Talvez você está aí carregando uma mágoa de algo que aconteceu no teu passado, de algo que você viveu já há muito tempo, de algo que você ouviu. Você nem sabe se é verdade ou não, de repente a pessoa nem está mais no nosso meio, ela nem vive mais, mas ainda assim você carrega essa mágoa dentro de você. E a mágoa machuca, a mágoa maltrata, a mágoa atrasa a vida de uma pessoa. Essa é a realidade. Eu imagino, Gustavo, que não foi um processo fácil de você se livrar da mágoa. É difícil, não é? Sim, senhor. Mas é necessário. Porque ela ocupava dentro de você o mesmo lugar que o Espírito Santo ocupa hoje. Sim, senhor. Né? Então você teve que fazer uma escolha. Ou mágoa ou o Espírito Santo. Você só tem o Espírito Santo hoje porque você deixou a mágoa para trás. Sim, senhor. E pode falar. É aquilo. A mágoa, ela acaba nos atrasando. E a gente se aprisiona aquilo, tentando tirar, só que a gente não consegue, porque sempre lembra da situação. Então a mágoa volta mais forte. E aquela pessoa que não tem forças para se libertar dela, vai se aprisionar pro resto da vida. Porque ela vai sempre lembrar daquela situação, como uma caixa. Ela vai estar presa dentro da caixa, que é a mágoa, porque ela não consegue perdoar. Ela não vai conseguir tirar, enquanto ela não der espaços pro Espírito Santo. Você fez isso? Sim, senhor. Foi onde eu entendi que eu tinha que me libertar da mágoa para ter o Espírito Santo. Eu tinha que abrir mão daquela mágoa, daquele ressentimento que eu tinha com os meus pais para receber o Espírito Santo. Então foi uma escolha difícil naquele momento. Foi uma escolha dolorosa, porque foi um processo árduo. Foram anos sofrendo com raiva, com mágoa dos meus pais. Então, é como a gente costuma dizer, anos não são dias, não são meses. Então é mais difícil quando a gente carrega por anos aquela bagagem. Só que eu tive que fazer essa escolha. E hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu poderia tomar. E como é que é você e seus pais hoje? Hoje é um relacionamento saudável. Hoje eu posso olhar para os meus pais e ver o amor que eu não via antes. Ver o carinho, ver o cuidado que eu não via antes. Porque eu só via brigas e discussões. Hoje a gente é uma família unida, uma família completa na presença de Deus. Uma família totalmente estruturada, diferente. Hoje meu relacionamento com eles é totalmente diferente do passado. Hoje eu posso conversar, hoje eu posso sentar com eles na mesma mesa que eu não tenho mais mágoa. Eu já não tenho mais raiva, ódio. Hoje só existe amor, zelo e cuidado com cada um deles. Que legal. E se você quer que o Espírito Santo ocupe o espaço dentro de você, o mesmo tem que ser feito. Você tem que abrir mão daquilo que te impede de receber o Espírito Santo. Abra mão daquilo que te impede de ser cheio dessa verdadeira paz, dessa verdadeira alegria. Porque enquanto você ficar preso, aquilo que te enche, né, quer seja mágoa, ou medo, ressentimento, o passado, as frustrações, as incertezas, as dúvidas, os pensamentos ruins, os complexos, o pecado, enquanto você se encher disso, o Espírito Santo nunca vai vir. A fórmula simples para que o Espírito Santo ele ocupe o espaço devido dentro de uma pessoa é essa, é ela se esvaziar. Quando você se esvazia, então o Espírito Santo ele vem sobre você. Inclusive, nós estamos vivendo a fé da fogueira santa de Israel em prol desse derramamento do Espírito Santo. No jardim do Getsemane, o Senhor Jesus, ele se esvaziou. Ele deu início, o pontapé inicial ao seu sacrifício ali, derramou a primeira gota de sangue pela humanidade para que você pudesse ser cheio do Espírito Santo. O sacrifício de Jesus, ele é o reflexo do sacrifício necessário que venhamos fazer para que venhamos ser cheios dele. Porque tudo que Jesus fez, não só durante seu ministério, mas passando pelo Getsemane até a cruz, foi para um único objetivo, para que o Gustavo perdoasse os seus pais e fosse cheio do Espírito Santo, para que você se esvaziasse de tudo que você tem e também fosse cheio do Espírito dele. E quando você toma essa decisão, a decisão de também ir para o Getsemane, ou seja, se esvaziar de tudo, você também é cheio do Espírito dele. Getsemane é um local de humilhação, de choro, de dor e de agonia. Aqui, o Senhor Jesus passou os momentos de maior agonia que ele teve aqui na terra.
O Senhor Jesus nunca havia se apartado do Pai. Até esse momento, o Senhor Jesus sempre havia estado junto com o Deus Pai. Mas aqui chegou a hora desse rompimento. O rompimento causa o sangue. Foi por isso que saíram dos poros do Senhor Jesus gotas grandes de sangue. O sangue foi o rompimento. Ele deixou nesse momento de ser Deus Filho para ele ser 100% humano e então levar na cruz todas as nossas dores e as nossas enfermidades, como está escrito. Papai, se possível, Um anjo. Quando há o derramamento verdadeiro da alma, Deus envia o anjo. O Getsemane, esse é o lugar para você derramar toda a sua alma. E então, Deus enviará um anjo para socorrer imediatamente, assim como foi com o Senhor Jesus. Começou o maior período de intercessão por transformações de vidas. E desta vez, pela primeira vez na história, o Jardim das Oliveiras do Templo de Salomão será o local onde bispos e pastores se conectarão ao Brasil e ao mundo em uma imensa corrente de fé para clamarem por você. De segunda a sexta-feira, às 22h30, a Caminhada da Fé, rumo ao Jardim do Getsemane. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, na Grande São Paulo, canal 10.1, CNT, canal 21, TV Gazeta, Univer Vídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube. Tá, e essa é uma oportunidade para que você possa ser cheio do Espírito Santo. Ir até o Getsemane, se sacrificar, abrir mão daquilo que você foi até hoje, para se tornar então uma nova pessoa no Senhor Jesus. E a partir do dia 10 de dezembro também, nós vamos dar início ao jejum de Daniel. Uma oportunidade para que você venha abdicar de tudo aquilo que tem te separado de Deus, para que você venha se juntar a Ele também. E falando em separado de Deus, você, Naili, viveu assim por muitos anos da sua vida, né? Sim. Conta pra gente aí como é que foram esses anos separados de Deus e um pouquinho da sua história, como é que você chegou até aqui.
Olha, pastor, tudo começou antes mesmo de eu nascer, né? Antes mesmo de nascer, os meus pais já tinham muitos problemas no casamento, era briga, meu pai sempre foi alcoólatra, então ele sempre batia na minha mãe. Então, quando eu nasci, aí que começou, tudo piorou, na verdade, né? Então, se já tinham brigas, as brigas triplicaram. Então, devido a esse monte de briga, né, esses conflitos entre os dois, eles resolveram separar. A minha mãe casou com uma outra pessoa e o meu pai veio morar em São Paulo, nasci na Bahia, então ele veio morar aqui em São Paulo. Então, fui crescendo até então, nada mudava. Eu morava com os meus avós, então nada mudava. Eu tinha eles como figura materna e paterna, né? Só que fui crescendo, né? Comecei a ver na escola, as minhas amigas sempre tinham os pais presentes, eu nunca tive. Então, aquele ali foi criando um sentimento dentro de mim, né? Sentimento de abandono. Então, aquela ausência deles representava para mim o abandono, né? Então, eu sempre falei, não, os meus pais me abandonaram, né? Então, aí começou a crescer a mágoa, eu tinha muita mágoa, principalmente do meu pai, né? Por tudo que ele tinha feito, por tudo que ele fez com a minha mãe e por simplesmente ele foi o primeiro a abrir mão de mim, né? Então, eu tinha muita mágoa dele. Então, eu fui crescendo, sempre morando com meus avós e a gente veio morar aqui em São Paulo. Então, chegando aqui, eu conheci muitas amizades, me envolvi com relacionamentos, muitos relacionamentos, inclusive. Então, eu com 13 anos já tinha ficado com diversas pessoas, tanto menina quanto meninos, né? Então, aquilo ali só ia desencadeando dentro de mim autoestima baixa, na verdade, né? Não tinha mais autoestima, então foi desenvolvendo muitos problemas. Então, começou a ter depressão, ansiedade, eu já não conseguia me aceitar. Então, todo relacionamento que eu tinha, eu achava que a pessoa ia me desprezar. Eu achava que ela estava comigo ali, só que de qualquer momento ela podia ir embora, assim como os meus pais fizeram comigo. Então, comecei a ter muito problema com a minha família, com os meus pais mesmo, né, que são os meus avós. Então, eu já não respeitava mais eles, eu saía de casa, ia para lugares, simplesmente sumia durante o dia e voltava à noite como se nada tivesse acontecido. Então, foi assim que eu fui crescendo, né? Aí, desde então, comecei a me envolver com relacionamentos, como eu falei para o senhor. Comecei a ficar com muitas pessoas, então criei muita dependência emocional de muitas pessoas também. Então, eu já não reconhecia aquela Naeli que um dia era cheia de sonhos, né? Que tinha sonhos de ter uma família, de, né, ser uma boa filha. Então, eu comecei a simplesmente me perdi 100% de mim. Comecei a ter depressão, né? Todos os dias eu tinha crise de ansiedade e todos os dias eu queria simplesmente morrer. Eu lembro que um dia eu fiz uma carta para minha mãe, né? Eu falei, olha, eu vou me matar, mas a senhora saiba que a senhora tem metade da parcela da culpa é da senhora e do meu pai. Porque vocês simplesmente me abandonaram, vocês simplesmente me deixaram. Então eu estava ali à deriva de tudo, não tinha ninguém por mim a não ser os meus avós, né? Eu não considerava tanto quanto eu considero hoje. Então eu fiz essa carta para ela e falei, eu vou me matar. E eu estava realmente disposta, eu não sabia como eu ia fazer. Sei que eu queria morrer, e naquela noite eu falei, hoje eu me mato. Daí, você queria que ela sentisse a culpa? Sim, também. eu queria que ela sentisse a culpa, porque eu acreditava que tudo que tinha acontecido era culpa dela. 100% era culpa dela. Eu morei uma época com ela também, né? Então, ela era casada com o pai dos meus irmãos, ele tentou abusar de mim, e ela simplesmente falou pra mim que a culpa era minha, que o problema é porque eu tava com roupa de criança dormindo. Então ela falou, você não coloca mais essa roupa, que vai ficar tudo bem. Então, aquilo ali trouxe muito ódio dela. Então, eu queria que ela sentisse a culpa daquilo ali. Eu falei, vou me matar, mas a culpa é da senhora. Porque quando ele tentou abusar de mim, a senhora simplesmente falou que a culpa era minha. Então, a culpa é sua a partir de agora. Daí, ela ligou pra minha avó, né? Minha avó não deixou acontecer nada, a gente conversou bastante e tudo mais. Só que daí eu piorei. 100%. Então, eu já não respeitava mais meus avós, não respeitava tio, não respeitava ninguém. Então, eu saía, quando eu achava que desse a hora, eu voltava para casa, fazia o que eu bem queria. Então, nessas saídas, eu comecei a beber, né? Ia para bares, ia para sociais, que a gente chama, né? Resenha, na casa de amigos. Então, lá tinha droga, lá tinha bebida, lá tinha muitos meninos. Então, a gente acabava ficando um com o outro, acabava bebendo bastante. Eu lembro que teve uma vez que eu saí, a gente até então ia só comemorar o aniversário de uma amiga. A gente ia só comer uma batata na esquina e voltava para casa para comemorar. Só que daí a gente encontrou outros amigos, né? E eles estavam em uma dessas sociais, né? Que são um grupo de pessoas ali em casa, bebendo, fumando. Então a gente entrou. E naquele dia eu considero que foi um dos piores dias da minha vida. Porque eu simplesmente bebi demais mesmo. Acabei me relacionei com um rapaz lá, né? A gente acabou ficamos. E depois disso, eu comecei a usar droga também, usei muita droga lá, usei muito lança-perfume. Então, eu tive que ir para casa arrastada. Não conseguia me manter em pé. Então, eles me levaram para casa e quando eu cheguei lá, eu vi a reação dos meus avós, né? Eu falei, não é isso que eu quero para mim. Então, aquilo ali, ao invés de me despertar, né, para mudar de vida, não. Trouxe mais culpa sobre mim. Porque eu já falava, tá vendo? Por isso que você não deve viver, porque você só faz besteira.
né? Toda a sua vida você sempre só faz besteira, você só é um peso na vida das pessoas. Então, a vontade de me matar cresceu ainda mais. Então, todos os dias eu tinha esse problema, né? A minha mãe chegou a querer marcar consulta com psicólogos. Eu falei, não quero consulta com psicólogos, não vai resolver. E você fazia isso por ausência deles? Você sentia e tinha necessidade de ter alguém? Sim, senhor. Porque, como eu falei, tudo veio desencadeando devido à ausência deles. Porque eu sempre, querendo ou não, a gente acha que não faz diferença na vida das crianças. Porém, faz muita diferença ter um pai presente e uma mãe presente. Então, eu não tinha eles dois. Tinha os meus avós ali, só que eu não enxergava eles como uma figura paterna e materna. Não, eu enxergava como alguém da minha família que cuidava de mim. Então, se tinha uma apresentação na escola, todos os pais estavam lá, menos os meus. Se tinha alguma coisa, qualquer coisa que tivesse, precisasse ter alguém ali, eu nunca tinha ninguém. Porque os meus avós, na maioria das vezes, não poderiam ir também, então eu sempre estava sozinha. Então, essa ausência deles causava essa frustração dentro de mim, porque eu me sentia abandonada, eu me sentia sozinha, não tinha ninguém por mim, então era eu por mim mesma. E como que uma criança de praticamente 12, 13 anos vai conseguir resolver a vida, levar a vida numa boa, nos estudos e tudo mais? Então, nesse período, eu também abandonei os estudos, eu parei simplesmente de estudar. Falei, não quero mais estudar, não quero mais nada com nada, quero morrer apenas. Então, teve uma noite que eu, cansada de tudo isso, eu falei, não é possível, que eu nasci para isso. Então, eu lembro que eu ajoelhei na cama, assim, já era bem tarde mesmo da noite, era umas 2, 3 horas da manhã. Estava acordada ainda com insônia, sem conseguir dormir. Eu lembro que eu ajoelhei, eu não falei muitas palavras para Deus, mas as únicas palavras que eu lembro de ter falado é que eu pedi que se ele realmente existisse, que ele me ajudasse a mudar, porque se ele não me ajudasse eu ia morrer. Eu queria morrer com 13 anos de idade. E daí, no outro dia, durante a tarde, o pessoal da FJU foi lá na minha casa, ele já conhecia a igreja, né, através a minha mãe, nesse período todo, casou com outro homem, né, então ele apresentou a igreja para ela, só que eles iam esporadicamente. Então, ela me convidava algumas vezes, só que eu relutava devido à mágoa dela, né, então eu falava, não quero. Daí o Força Jovem foi lá na minha casa, me convidou, a princípio eu não fui, aí depois de um tempo eu comecei a ir. Daí, comecei a entender sobre a libertação, comecei a entender sobre quem era Deus, né, quem realmente era Deus, porque eu tinha uma imagem de Deus muito distante, né? Eu tô aqui sofrendo, passando os meus problemas, e Deus está no céu, fazendo não sei o que, mas ele está lá no céu. Então, eu tinha essa imagem muito distante de Deus. E foi no Força Jovem, né, que eu comecei a entender, né, que realmente Deus não queria estar apenas no céu, ele queria estar comigo também, que estava sofrendo, né, queria mudar a minha vida. Então, eu entendi sobre a libertação, entendi sobre o batismo nas águas, e futuramente sobre o Espírito Santo. E foi aí que eu fui me entregando aos pouquinhos. Só que não foi da noite pro dia, né? Tive muitas dúvidas também, muitos conflitos, porque eu nunca achei que eu merecesse receber o Espírito Santo, né? Então, tinha muitas dúvidas, muitos conflitos, muitas acusações, né? De tudo que eu tinha feito, de tudo que eu já tinha passado. Toda hora o diabo lançava um pensamento diferente. Eu ia buscar, o diabo falava, você lembra daquela noite? A vergonha que você não passou nos seus pais? Você lembra? Você acha que Deus te perdoa por isso? Então, toda hora havia um pensamento acusatório diferente, né? Então, foi muito difícil me libertar da mágoa que eu tinha dos meus pais, né? Eu estava começando a me libertar dela, e agora das dúvidas, dos conflitos interiores mesmo. Então, foi esse período de guerra contra mim mesmo, contra os pensamentos do diabo, contra as coisas que estavam lá do de fora. E aí eu comecei a me libertar. Falei, não, a partir de hoje eu não quero mais isso. Aí eu lembro que eu tinha proposta de Daniel, eu participava do jejum de Daniel, tinha fogueira santa, eu participava da fogueira santa. Tudo que tinha na igreja eu estava envolvido. O máximo de vezes que eu poderia ir, eu ia. Então, eu lembro que uma vez eu fui no Algo a Mais, e aquele Algo a Mais foi diferente, porque falava justamente sobre se esvaziar, né? E eu falei, meu Deus, não é possível, eu já entreguei tudo. Se o Senhor não habitar dentro de mim, eu vou voltar a ser a Naili que eu era, e eu não quero voltar a ser assim. Então, eu saí do Algo a Mais, né? Fui embora, não aconteceu nada até então, orei normal, e no ônibus eu saí revoltada, porque eu falei, não, como assim? Eu tô na igreja, o Senhor não me chamou para me ser só mais uma. Se fosse para o Senhor me chamar para me te conhecer apenas de nome, como eu já ouvia falar do Senhor quando eu estava no mundo sofrendo, não faz diferença. Que diferença faz? Estar no mundo e estar na igreja e não te conhecer. Então eu fui falando com Deus e peguei o ônibus, estava indo embora, e nesse percurso eu recebi o Espírito Santo. Então ali foi o melhor dia na minha vida, porque como eu nunca tive um pai presente, então ouvir a voz de Deus e saber que agora ele também era o meu pai, foi um negócio assim surreal, porque eu falei, poxa, agora eu entendo o que as pessoas falam sobre o Espírito Santo. Agora eu entendo que realmente Deus não habita só no céu, mas ele habita também com aquele contrito de espírito, com abatido, e habita comigo. Então foi ali que começou a minha mudança, né? Perdoei os meus pais, tinha muito ódio, principalmente do meu pai, não conseguia nem falar o nome dele. Mandei mensagem para ele, peguei o contato dele, arrumei o contato dele, falei, pai, o senhor me perdoa?
Ele, Naili, perdoa por quê? Eu que errei com você. Eu falei, mas o senhor me perdoa? Porque isso está me fazendo mal, isso está me corroendo. Aí ele me perdoa, a gente conversou. Depois disso, não tive mais contato com ele também, né? A gente não tem proximidade devido aos vícios que ele ainda tem. Então a gente não tem contato. Mas a minha mãe, graças a Deus, a gente tem um bom relacionamento, a gente se relaciona super bem, tem um contato com os meus irmãos, graças a Deus. E hoje a Naili é uma Naili totalmente diferente. A Naili vê a vida de uma forma diferente, né? Antigamente eu falava, né, que minha vida era em trevas, era cinza. Hoje não, hoje eu tenho uma vida colorida, uma vida com cor. Graças a Deus. Eu fico imaginando, né, Naili, que a ausência do Espírito Santo lhe fazia ter esse conflito, que era um conflito tão grande que te fazia sentir a necessidade de ter uma pessoa ao ponto de você ir lá e se relacionar com várias pessoas, sim, com rapazes, com outras meninas também. Mas ao mesmo tempo você tinha medo de se relacionar e delas te machucarem. Exatamente. Né? Então, esse conflito que só a ausência do Espírito Santo causa ele. Não faria sentido, tipo assim, eu preciso de alguém, mas ao mesmo tempo você sente, alguém vai me machucar. Não posso ter ninguém porque alguém vai me machucar, né? E eu falo isso porque, de repente, é assim que você vive. Você vive cheio de conflitos. Sua mente está aí atribulada. Sua alma está sem saber, agoniada, angustiada, sem saber o que fazer. Eu realmente fico imaginando a sua situação. Você foi magoado, magoada, e você quer se livrar desta mágoa, porque é como se você estivesse ali se afogando, sem ninguém para buscar uma ajuda ali. Você precisa de uma mão para se segurar e para te resgatar, só que você não tem, você só tem a si mesmo. E ao mesmo tempo que você precisa de ajuda, você fica com medo de alguém ir lá e te afundar definitivamente. Porque você já sofreu isso antes. Era o que acontecia com a Naili. E, Naili, você só realmente se libertou disso? Você falou que o seu processo de libertação foi difícil. Sim. Porque eu fico imaginando que você demorou a entender, você tinha essa visão distante de Deus, a entender que o que você precisava era de Deus. Que as pessoas ficam achando, não, o que eu preciso é dinheiro. Se eu tiver mais um amigo, se eu tiver mais uma pessoa, se eu conseguir aquilo, não, se eu tiver isso daqui vai dar certo. Mas é a ausência do Espírito Santo que causa essa infelicidade e é a presença dele que causa essa felicidade. Você é feliz hoje? Sim, senhor. Exatamente, né? Como o senhor falou, eu queria ter alguém, mas ao mesmo tempo eu tinha medo delas me deixarem. Então, para poder suprir isso, eu machucava as pessoas. Eu não tinha medo de simplesmente brincar com o seu sentimento. Você entrava na minha vida, até então a gente se relacionava, tinha uma boa convivência, só que quando eu vinha na minha cabeça que você ia sair da minha vida, eu começava a te machucar. Então eu feria, não tinha pena nenhuma. Porque tipo assim, vou te machucar antes que você me machuque. Exatamente, antes que você me machuque, eu te machuco. Então a pessoa tinha um sentimento por mim, só que simplesmente eu revertia aquele sentimento, ele sentia amor por mim, agora só sentia ódio, porque agora eu já não quero mais você. Então foi assim por um bom tempo, né, até eu chegar na igreja. E esse processo realmente foi muito difícil. Principalmente, me libertar das amizades, me libertar de relacionamentos não foi tão difícil. Mas é como eu falei para o senhor, mais difícil foi poder me libertar de mim mesmo. Dos conflitos que vinham na minha mente a todo instante, né? Porque a todo instante eu me lembrava, poxa, se nem seus pais te quiseram, você acha que Deus vai te querer? Então esses conflitos foram muito diferentes. Só que quando teve um dia específico que eu falei, hoje eu coloco um ponto final nisso, hoje não vai continuar assim. Então foi aí que começou a minha libertação e como o senhor falou, eu já sou totalmente diferente, né? Aquela Naili cheia de complexos, né? Naili insegura já não existe mais, pelo contrário. Poxa, se eu sei que Deus é comigo, não tem por que eu ficar apegada simplesmente a um sentimento que nem existe. Então, hoje sim, a minha vida é diferente, hoje sim eu sou uma pessoa totalmente diferente. É que é simples, né? O magoado, ele quer magoar, ele vai magoar. Machucado, ele vai machucar. Aquele que sofre algo, ele vai fazer alguém sofrer também. Mas em contrapartida, o feliz ele vai fazer outras pessoas felizes. Sim. Né? A pessoa que ela tá ali, firme, ela vai fazer com que outras pessoas se apoiem nela também. É o que acontece com vocês dois hoje, Naili e Gustavo. Vocês hoje ajudam outras pessoas, né? A Força Jovem ajudou você hoje você nos ajuda dentro da Força Jovem a levar a palavra de Deus a outras pessoas. Não é assim? Sim. E a Força Jovem, o que ela representa para você? Como é que ela te ajudou? Para mim, a Força Jovem, a maior imagem que ela representa para mim é de família. Né, família, porque foram aqui que me acolheram, foram aqui que falaram que tinha uma oportunidade para mim sim, tinha jeito, né? Ao contrário do que eu pensava, que eu poderia ser alguém diferente, que Deus me queria, né? Porque eu achava que ele já não me queria mais, então eles me mostraram, né? Que aqui a gente é uma família, que aqui a gente tem irmãos, tem pais na fé, mães na fé, então, para mim, o Força Jovem representa a família. Antes de você reconstruir, restaurar a sua família, você encontrou uma família na Força Jovem. Encontrei uma família aqui. Legal. E você, Gustavo, o que representa para você? É a mesma coisa, uma família. A gente pode chamar de lar.
porque é onde a gente não tem fora, na FJU a gente conseguiu encontrar. Na Força Jovem a gente conseguiu encontrar obreiros, jovens que nos ajudaram, que foram como uma família. Pensando no pai e na mãe que a gente tinha raiva, os obreiros foram nossos pais e nossas mães nesse processo, onde nos ajudaram e nos ensinaram a perdoar. Então é uma família. Legal. A história de vocês é bem parecida, né? Ambos tinham mágoas dos pais e hoje vivem bem com eles, né? E de repente você sofre do mesmo mal, a mágoa. Assim como Gustavo, Ana Eli, hoje eles estão aqui contando que não vale a pena ter mágoa, né? Por mais que o mal tenha sido, sabe, ali algo que fez você sofrer muito, o mal aplicado contra você, te doeu, te machucou, te jogou para baixo, não vale a pena guardar essa mágoa. E como a Ana Eli acabou de citar, isso só machuca você, só maltrata você. Você é o maior ferido nisso tudo. Quando ela foi mandar mensagem pro pai, o pai perguntou, tá, mas o que você fez? Mas ela estava doente por conta dessa mágoa. Ela estava doente por conta desse ressentimento que ela tinha guardado. Então, no final de tudo, não vale a pena. Mas o que vale a pena é você abrir mão desta mágoa e encontrar-se com o Pai presente. Assim como eles encontraram o Pai presente, e em Deus você também pode encontrar. Aqui na Força Jovem, inclusive, não só um Pai presente, em Deus você vai encontrar, mas você vai encontrar muitos irmãos, como o Gustavo aqui citou, né? Muitos irmãos na fé você vai encontrar aqui, e a Força Jovem é um ambiente propício para isso. Nós temos aqui uma galera top que, se você conhecer, você pode ter a mais absoluta certeza. Eles vão te levar para uma felicidade verdadeira. Você vai ter amizades verdadeiras, amizades sinceras. Inclusive, todos os sábados a gente tem o nosso Encontro Jovem, onde você tem a oportunidade de conhecer essa galera. Aqui na Celso Garcia 499 é onde a galera do Templo de Salomão, da FJU do Templo de Salomão, se reúne todos os sábados às 4 horas da tarde. Você pode vir, vai ter um esquenta ali logo antes, como você pode ver aí nas imagens. A galera é uma galera animada, super animada. Você pode ter a oportunidade também de conhecer os projetos da Força Jovem, fazer parte de um desses projetos, se enturmar e conhecer uma amizade saudável, uma amizade sincera, uma amizade verdadeira. Se liga só no que acontece todos os sábados às 4 horas da tarde, aqui no Encontro Jovem FJU. Você já teve um encontro? Com certeza já. Bom, o encontro pode ser um date, ou um encontro de negócios, ou um encontro com seus amigos para curtir a praia, ou ainda encontrando aquele objeto perdido. Mas também pode ser uma mudança de vida. Todos os finais de semana temos um Encontro Jovem. Aqui você encontra verdadeira alegria, paz, amigos que se importam com você e aprendizados únicos que te levam a uma vida melhor. Sem contar as atividades culturais e esportivas que rolam eventualmente. Tudo isso em um polo FJU pertinho de você. Encontre acessando forçajovemuniversal.com ou em nossas redes sociais oficiais. No Encontro Jovem, a gente se encontra. E aí? Eu te encontro lá? Esporte, cultura, entretenimento e toda informação de última hora para deixar você bem informado de tudo o que acontece na FJU. Fique por dentro, se inscreva no canal oficial no YouTube Força Jovem Universal e ative o sino das notificações. Plantão FJU. Não somos só notícia, somos história, junto aos fatos, mostrando a verdade, na sua verdadeira essência. Vídeos curtos, séries, filmes, vídeos curtos, selfies, influencers, moda, vídeos curtos, coisas boas, coisas ruins, vídeos curtos. Ei, para o que você tem usado a internet? Vem fazer parte de uma galera que usa esse meio tão necessário hoje em dia para salvar. Estamos falando deles, do Projeto Mídia FJU. São 4 departamentos. Fotografia, que atua desde a captura até o tratamento.
Produção audiovisual, que conta com roteiro, captação, edição, matérias jornalísticas, séries e filmes originais da Força Jovem e muito mais. Design, que cria todas as identidades visuais dos eventos, encontros e divulgação do grupo. Por fim, mas não menos importante, mídias sociais. São eles que levam online tudo aquilo que o mídia produz. Vem fazer parte da geração que usa a mídia para transformar. Pausa aí. Eu quero fazer parte. Como que eu faço? Procure seu coordenador da FJU e conheça as oficinas do mídia, que acontecem aos finais de semana no seu polo FJU, onde você pode se aperfeiçoar e, se destacando, entrará para o CPM, o Corpo Preparatório para Mídias, onde você se desenvolverá na prática e logo mais poderá fazer parte do projeto, que alcança milhares de pessoas em segundos. Ah, agora entendi. Vem pro mídia. A voz da FJU. Todos os anos, 16 milhões de pessoas tentam suicídio. Em cada 20 tentativas, uma resulta em fatalidade. São 800 mil suicídios, um a cada 40 segundos. Cerca de 90% das pessoas que morrem por suicídio têm algum problema de saúde mental diagnosticável. Foi pensando nisso que o projeto HELP foi criado há alguns anos. O projeto HELP é mais do que uma iniciativa, é um movimento. Com mais de 5 mil voluntários espalhados pelo Brasil, já fizemos a diferença na vida de mais de 250 mil jovens que superaram a depressão, crises de ansiedade, automutilação, entre outros problemas de saúde mental. Mais de 1 milhão de alunos foram beneficiados pelas palestras do projeto HELP em mais de 5 mil escolas em todo o Brasil, além de centenas de escolas alcançadas ao redor do mundo. Cantinho do Desabafo, Abraço da Vida, Essa Carta é para Você, Tatame da Vida, HELP nas escolas e HELP nas ruas são apenas algumas das atividades realizadas pelo projeto HELP. Além, é claro, desse mega evento que acontece anualmente, o maior evento de celebração à vida, o Mega HELP. Não te julgo, te ajudo. Esse é o nosso lema. É para isso que o HELP existe. Assim como eles podem confirmar, cada história é única. Sofria muito com o bullying. Eu superei e hoje eu não sofro mais. Eu sofri transtorno de ansiedade. Hoje eu superei, mudei os meus pensamentos e eu não sofro mais. Eu venci a crise de ansiedade. E eu sofria com muitos medos e complexos. E hoje eu sou confiante e feliz. Eu venci a crise de pânico. Cada jornada é valiosa. Estamos aqui para caminhar ao seu lado, nos momentos bons e nos momentos difíceis. Então, se você está precisando de ajuda agora, nós estamos aqui para você. Pode contar com a gente. Oferecemos apoio, escutamos e, acima de tudo, somos compreensivos. Porque, como já dissemos aqui, não te julgamos, te ajudamos. Quando precisar de ajuda, chame o HELP 11 2392 6910. E não se esqueça de nos seguir no Instagram e fazer parte dos mais de 300 mil seguidores que nos apoiam neste trabalho. @help.fju. Projeto HELP. Não te julgo, te ajudo. Tá aí, ó. É o Encontro Jovem FJU, que acontece todos os sábados, aqui no Templo de Salomão, às 4 horas da tarde, com a galera do Templo de Salomão, aqui do ladinho do templo, né? Na Celso Garcia 499, na Catedral do Brás. Porém, o Encontro Jovem acontece em todos os polos da FJU, espalhado por toda São Paulo e por todo o Brasil também. Inclusive, Gustavo é de onde mesmo? Itaquera. De Itaquera, e a Naeli é de... Sou de Osasco. Osasco. Qual que é o endereço lá e o horário do Encontro Jovem, Gustavo? Rua Augusto Carlos Bauman, 485, todos os domingos, às 4 horas da tarde. É na sede de Itaquera? Na Catedral de Itaquera. Tá, então se você mora aí em Itaquera, na sede de Itaquera,
O Gustavo e toda a galera da FJU de Itaquera vai estar lá te esperando. Naeli, você é de onde? Eu sou de Osasco. Osasco. De Osasco, é da Catedral de Osasco lá? Isso. Qual que é o endereço? Na Avenida das Autonomistas, 2222, ao lado da Ponte Metálica. Nossos encontros acontecem todo sábado às 4 horas também. Tá, e sábado 4 horas, lá domingo? Sim, senhor. Domingo 4 horas, sábado 4 horas, aqui também sábado 4 horas. É para você saber aí a localidade, o horário do polo da FJU mais próximo de você. É só você entrar no site forcajovemuniversal.com e você vai descobrir o polo da FJU mais próximo de você e lá encontrar uma galera top demais, tá bom? Então tá aí, ó. O Live FJU de hoje vai ficando por aqui. Obrigado, Gustavo, por compartilhar a tua história. Obrigado, Nelly, também, por compartilhar a história de vocês. Tenho certeza que outros jovens viram, assistiram e vão poder fazer com que os erros de vocês sejam experiência para que eles não errem mais ou não errem nunca, né? Seja sábio e aprendam com o erro deles, tá certo? Para que vocês não errem. Então, Deus abençoe vocês e nos encontramos aí no próximo Live FJU. Tchau! Parece que as pedras falam, né? A arqueologia em si mostra e comprova que Jesus esteve ali, que tudo que a palavra de Deus fala é verídico. É uma sensação inexplicável, né? De primeiro, assim, meus olhos encheram d'água. Eu vou dançar a minha rede ao mar. E a gente sabia que a viagem estava chegando ao fim, porque no dia seguinte a gente ia se preparar, ia para Cesareia. E quando foi umas 3 da manhã, o equipamento que solta a água do jardim, ele começou a expulsar a gente, então a gente estava no gramado. Eu acordei assim com os gritos, aí eu não entendi nada. Aí as meninas, vamos, tocou a sirene, a gente tem que correr. Se arruma rápido. E a gente botando a roupa e saindo. O mais importante pra gente era salvar a nossa vida e a vida do nosso colega de quarto, quem estava ao nosso redor. O aplicativo no celular tocando toda hora. O Irã tem mísseis balísticos, coisas que eles mesmos nunca tinham presenciado. Clima realmente de final dos tempos. Então o voo tinha sido cancelado e a gente ia ter que ficar ali, sem saber o que ia acontecer. Estamos aqui há 24 anos, nunca tinha acontecido. Começou o maior período de intercessão por transformações de vidas. E desta vez, pela primeira vez na história, o Jardim das Oliveiras do Templo de Salomão será o local onde bispos e pastores se conectarão ao Brasil e ao mundo em uma imensa corrente de fé para clamarem por você. De segunda a sexta-feira, às 22h30, a Caminhada da Fé, rumo ao Jardim do Getsemane. Acompanhe ao vivo pelos canais TV Templo, na Grande São Paulo, Canal 10.1, CNT, Canal 21, TV Gazeta, Univer Vídeo, Rede Aleluia e pelos canais oficiais da Universal no Facebook e YouTube. Estamos mais juntos do que nunca.